Estamos de volta com o programa Já é a Última Hora, com nosso quadro Respondendo aos Curiosos, com o pastor Eduardo Santos. Teremos hoje a participação da irmã Adriele Santos. Glória a Deus, irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Eduardo Santos, pastor, fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Esse é o nosso quadro Respondendo aos Curiosos. Que bênção, né, irmãos? Esse quadro é muito bom. Nos acompanhe aí na rádio online www.radiofilhodedeus.com.br ou pelo YouTube Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Dê um like aí, comente, se inscreve no canal, isso é muito bom. Meus irmãos, esse é o programa Já é a Última Hora. Eu vou responder aqui os curiosos. Tem uma pergunta muito antiga aqui que eu não quis responder, e uma nova aqui, eu achei até interessante. Então a irmã Adriele Santos vai cumprimentar vocês e fazer a primeira pergunta. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem nos cumprimenta é a irmã Adriele Santos. Então vamos para a primeira pergunta, Respondendo aos Curiosos. O que você, abre aspas, pastor Eduardo Santos, fecha aspas, tem a dizer sobre o missionário Davi Miranda? Muita gente me perguntou, não quis estar respondendo para não dar problema, mas eu vou dizer o que eu acho do missionário Davi Miranda. Foi um grande homem de Deus, um pai na fé, um homem que honrou a Cristo, obedeceu a sã doutrina e Deus honrou nos sinais e prodígios também. Então é um homem, como eu sou homem, você aí, meu irmão, é homem de carne e osso, um homem que errou e erra e nós vamos errar, mas um homem que eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história dele, no sentido que eu fui da Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Então é um homem de Deus. Muitas coisas que os outros falam dele aí é conversa fiada, é invejoso, é mentiroso. Então é um homem que deixou um exemplo de nós fazer um pouquinho do que ele fez, vai ser muito lá na glória. Que Deus venha abençoar a família dele aí também e venha honrar o que ele fez aí, não destruir. Amém? É só um conselho aí, segura aí aquilo que ele ensinou, tudo aí. Mas enfim, é um grande homem de Deus, sim, Davi Miranda. Para mim foi o maior homem de Deus da nossa época, e não tenho nada a mal dizer dele, mas bem, deixou um grande exemplo, um grande legado na terra aí, amém? Agora mais uma pergunta também do nosso irmão Davi Miranda aí. Segunda pergunta. Qual foi a coisa mais absurda que você já ouviu sobre o missionário Davi Miranda? O que você tem a dizer sobre isso? Irmãos e irmãs, os curiosos é demais, né? Muito curioso aí. Mas vamos lá, curioso, preste atenção. Um belo dia, eu estava na minha casa aqui, o telefone tocou. E eu não conheço, é de outro estado. E eu pensei em atender e não queria atender, mas de repente atendi, né? A pessoa, não vou falar o nome dessa pessoa, mas essa pessoa falou para mim, é de São Paulo essa pessoa aí falou para mim, que a nossa igreja era de Deus, que Deus tinha confirmado para ele, tudo mais, que ele tinha um ministério dele também, que veio do mesmo ministério que eu vim. Só que ele falou uma coisa esquisita que Deus revelou a ele. Olha o que Deus revelou para ele, algo absurdo, que Davi Miranda, ele teve tanta intimidade com Deus, ele quis dizer, em português mais correto, que ele virou um anjo. Davi Miranda virou um anjo. E ele foi enviado para a terra. Ele transformou num anjo. Pode rir aí, irmão, pode rir à vontade aí, que isso é engraçado. Isso é uma piada muito mal feita, né? Mas o que acontece? Esse cidadão falou que Davi Miranda virou um anjo e está nas igrejas. E Davi Miranda veio aqui na minha igreja assim, transformado num anjo, e achou que eu estou correto, e ele também está, entendeu? Então, assim, isso para mim foi a coisa mais absurda que eu já ouvi falar. Irmãos, a Bíblia diz que nós morremos ou é céu ou inferno. Claro que eu acredito que Davi Miranda está no céu, lógico, está no céu. Pelo que ele fez e tudo, né? Acredito que está no céu. Agora, como é que a pessoa volta transformada num anjo? Não tem como isso aí. A Bíblia diz que não tem como. Olha Lázaro lá, a história de Lázaro. Estava de um lado de lá, né? Não tem como ele voltar para a terra e nem um homem rico voltar para falar nada. Então não tem jeito. Morreu, ou é céu ou é inferno, ninguém vai sair de lá a não ser no dia do juízo final. Então esse negócio desse cidadão, quando vou citar o nome, que falou que Davi Miranda virou um anjo, esse cidadão, ele deve ter uns parafusos a menos, ou não tem nenhum parafuso para inventar uma história dessa, ou ele não conhece nada de Bíblia, porque a Bíblia dá referência que isso não existe. Foi um grande homem de Deus? Sim, foi. Nós temos muito que nos espelhar nele, sim.
Agora ele nem tá vendo o que eu tô fazendo aqui, nem tá vendo o que estão fazendo na igreja quando ele fundou. Então ele não virou anjo, ele não tá vendo nada que tá acontecendo aqui, ele tá descansando lá, num lugar muito bom, esperando aí o dia do juízo final e o dia da festa da boda do Cordeiro, o dia que nós vamos receber as moradias lá na Nova Jerusalém. Então, isso foi o mais absurdo que eu já ouvi falar, que Davi Miranda virou um anjo e tá nas igrejas rodando aí na terra, vendo as igrejas que tá pregando a doutrina aí, como sei lá o que esse cidadão quis dizer. Então esse cidadão é um paulista, pelo menos mora em São Paulo, fala igual um paulista, deve ser paulista. Não vou citar o nome dele, na época eu não quis falar nada porque estava muito recente, aí agora que passou um tempo estou falando, se ele estiver me ouvindo, converta-se, vai se converter. Davi Miranda não virou anjo coisa nenhuma, vai ler Bíblia, volta atrás nessa suposta revelação que você recebeu. Converte, volta atrás, peça perdão, porque o que você está falando é antibíblico. Então foi a coisa mais absurda que eu já ouvi falar de Davi Miranda. Então está respondido os curiosos, que Deus abençoe vocês, e vamos nos preparar para a próxima pergunta. Pode fazer a pergunta aí, talvez responda, talvez não, mas manda sua pergunta aí no nosso quadro Respondendo os Curiosos. Fiquem todos na paz do Senhor. A qualquer momento estaremos de volta.